Foi o conhecimento dessa vossa bondade que me incitou a escrever-vos, para que, sabendo como sofrem as mulheres, encerradas à força nos conventos dessa colônia, usados como calabouços para elas, em razão de crimes que não cometeram, queirais fazer valer vosso poder para salvá-las. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Carta à Rainha Louca, da escritora Maria Valéria Rezende. Esse é mais um vídeo para o nosso projeto 2020 com as brasileiras. Esse é um dos livros que eu separei lá no início do projeto, né? Eu fiz uma lista, mostrei aqui no canal, e esse estava originalmente lá. É o segundo livro da Maria Valéria que eu leio. Tem um outro livro dela que eu gostei muito, que é o 40 Dias, e tá resenhado aqui no canal. Vou deixar o link nos cards. Esse é o livro mais recente dela, publicação de 2019, que foi finalista do Prêmio Jabuti e está como finalista do Prêmio Oceanos. É um livro com um enredo muito interessante, porque ele é em formato de cartas, então um romance epistolar, ao mesmo tempo que é, de certo modo, um romance histórico. E ele tem aqui, então, as cartas da Maria Isabel, uma moça, filha de portugueses, que vieram para o Brasil na tentativa de enriquecer. Eles não são ricos, eles trabalham, o pai dela trabalhava para um homem, esse sim rico, e ela fica, então, sendo criada como a dama de companhia, vamos dizer assim, e irmã de criação da filha desse homem mais rico. O que acontece é que elas, assim, por não se ajustarem ao que era esperado delas, né, e que era algo bastante arbitrário, independente da vontade delas, né, elas acabam saindo do caminho planejado pelo pai dessa moça e elas acabam indo juntas, presas para um convento. As cartas da Isabel, então, são cartas para a rainha Maria I, que ficou conhecida como a Rainha Louca, na tentativa de denunciar o que está sendo feito aqui na colônia. Então, esse é um romance que se passa no século XVIII. As cartas da Isabel começam em 1789 e vão até 1792. E ela vai narrando, assim, o que aconteceu com ela nesse período, com ela e com a sua senhora, né, a Blandina. Elas tinham a mesma idade, na verdade, a Isabel era só 6 meses mais velha, e ela vai narrando nessas cartas as agruras porque elas passaram, descrevendo não só o machismo, mas o racismo, a situação dos escravizados, as dificuldades pelas quais as mulheres passavam, a hipocrisia das pessoas religiosas, né, de alguns padres, de algumas freiras, porque no caminho da Isabel vai ter um padre bonzinho, inclusive um padre que ele ensina uma coisa que vai ser muito valiosa para ela, que é a escrita. Ele alfabetiza e ensina a ler, ensina latim tanto a ela quanto a Blandina. Ela, na verdade, aprende por ser companheira da Blandina. E isso vai ser muito útil para Isabel. E em vários momentos a Isabel fala que escreve, como ela fica enclausurada lá com a Blandina e elas sofrem muito, né? Elas perdem a sua liberdade e vivem em condições muito ruins, né? A situação delas vai piorando muito. A Isabel fala que escreve para denunciar esses maus tratos, esses abusos, né, que acontecem na colônia, mas também como um modo de sobrevivência, né? Ela começa escrevendo essas cartas como um modo de resistir emocionalmente e de ter algum tipo de liberdade, a liberdade pela ação criativa. Na página 51 ela diz assim: sinto e sei que a única coisa que me pode manter sã a mente, de sorte que eu não naufrague para sempre no mar encapelado dos meus delírios, é o esforço de ordenar as palavras em meu pensamento e no papel, não importando para nada se são verdadeiras, daquela verdade que querem os inquisidores e os juízes, ou se são apenas a verdade do meu desejo e do meu sonho, da liberdade de pensar, que outros consideram insanidade, mas que teima em medrar no mais recôndito de qualquer mulher. Bom, o livro, né, as cartas vão narrando as agruras, sofrimentos e aventuras da Isabel, principalmente da Isabel, porque ela num determinado momento se separa da Blandina, e os jeitos que ela vai arrumando para sobreviver, inclusive se aproveitando desse saber que ela adquire, que é o da escrita, né? Então, em vários momentos, ela vai se livrando, fazendo proveito da escrita. Esse é um livro bastante híbrido, como eu falei, ele é um romance histórico, mas ele traz um olhar contemporâneo também. Então,
embora ele seja narrado em primeira pessoa por serem cartas, né, na verdade seria uma segunda pessoa, porque ela está se referindo a uma pessoa, um interlocutor, mas na verdade o livro soa todo como um grande monólogo. A Isabel faz críticas muito pesadas ao que ela está vendo. E assim, isso tem diferentes significados, né? Ela vai rasurando quando ela excede nessa crítica, nessa revolta. E essa crítica muitas vezes soa um pouco anacrônica. É uma crítica feita com um olhar de hoje. E a gente vê que a Maria Valéria cria isso como um recurso narrativo. Então ele é um romance histórico, mas ao mesmo tempo ele trata da questão da mulher nesse período histórico específico, mas com um olhar crítico de hoje, né? Então assim, um olhar crítico que já passou, de certo modo, pela revisão crítica da história, pela revisão crítica do próprio estudo da história, estudo sociológico, enfim, do próprio estudo acadêmico sobre esse período. Então, em partes rasuradas, como essa aqui, ela vai revelando a sua revolta, né, a personagem, e as hipocrisias que talvez fossem um certo abuso numa carta enviada para a rainha, que já tem um quê, considerando a época e a posição dela, que é essa posição de pessoa branca pobre, né, de uma certa ingenuidade, né, de que a rainha de Portugal fosse ler isso e fosse dar importância para isso, enfim, inclusive dela fazendo críticas. Eu vou ler esse pedacinho fragmentado aqui, que é o da página 67. Aos grandes desse mundo, como sois vós, pouco importam os que nada temos, como nós, as mulheres pobres desta terra, os indígenas massacrados e roubados, os infelizes africanos trazidos à força de suas ricas terras para morrer em meio ao mar-oceano de águas revoltas, ou ao mar de canas verdes, onde poucos sobrevivem, mas que uns poucos anos, eles que, nas palavras do pregador Antônio Vieira, só por suas dores já são a mais perfeita imitação do Cristo, sacrificados todos em trabalhos desumanos em nome da evangelização dos pagãos, da glória de vossa coroa e da riqueza do reino de Portugal e de seus nobres. O livro também tem um outro tipo de hibridismo além desse, que é da visão, né, da abordagem histórica, né? E assim, é interessante dizer que em relação à abordagem histórica, a Maria Valéria Rezende fez uma pesquisa muito interessante e ela cita figuras históricas, né? Que algumas eu já tinha reconhecido, como o padre Antônio Vieira, enfim, ela fala da Inconfidência num determinado momento, mas ela cita outros, ela cita um padre inventor, e depois eu pesquisei e vi que ele existe, assim como outras pessoas que ela cita aqui. Então o livro ele tem uma série de menções a pessoas históricas. Mas o outro hibridismo ele tem a ver com o resgate do vocabulário histórico. Né? Então a linguagem do livro, né, o texto, ele se utiliza de vocabulário da época. Embora ela estruture o texto de modo que ele seja legível nos dias de hoje. Então não é exatamente um texto todo escrito à moda de antigamente, porque senão a gente teria muita dificuldade de entender. Mas ele traz um bocado do vocabulário da época, o que enriquece o texto, dá um caráter assim, estilístico muito específico para o texto. Ele soa arcaico, mas ainda assim bastante compreensível. O livro tem um pouco de caráter fabulesco e fantasioso. Em alguns momentos as aventuras da Isabel vão ficando um pouco absurdas, tem algumas coincidências que parecem um pouco forçadas. A própria Isabel conta algumas histórias que ela ouviu que tem esse caráter, ela mesma duvida se essas histórias realmente aconteceram. E tem essa situação de ela estar presa, né, enclausurada, e aparentemente os mosteiros eram usados por diversos motivos como prisões femininas, né, ainda que não fossem crimes que as mulheres cometessem, apenas que elas fizessem algo que não fosse aceito pela sociedade, ou pela família, ou pelo pai delas, ou pelo marido delas, enfim, então elas eram jogadas lá para apodrecer praticamente nos mosteiros. A situação precária da Isabel nos leva a crer que ela pode estar ali meio delirando, a memória dela não é confiável. E até pelo fato de ela reiterar a escrita como um desejo de liberdade, né, de um tipo de liberdade, a intelectual, a criativa, a gente começa a desconfiar em alguns momentos que ela pode estar exagerando a história ou inventando certos casos inspirados em outros casos famosos. Mas em alguns momentos ela vive coisas assim, bem típicas de aventuras. E o livro tem um pouco essas cenas também, é um pouco pensar a situação da mulher mesmo no século XVIII, então tem a cooperação feminina aqui, que acontece entre ela, essa branca pobre, que não tem dote, então não é interessante para casar, mas também não pode ser escravizada,
A senhora dela, a Blandina, com a mesma idade, essa sim, com dote e possibilidade de casamento, promessa de casamento, o interesse da família, dos homens da família. E as mulheres escravizadas, que ficam ali também ajudando-as, né? Tem várias mulheres escravizadas que ficam ali dando suporte para elas. E eu acho que várias pessoas podem se incomodar um pouco com o fato de que as pessoas escravizadas que aparecem nesse livro são muito dóceis e subservientes sempre. Não vi nenhum momento aqui em que apareceu um escravo assim mais revoltoso, né, ou que tentou fugir, enfim. Aqui todo mundo muito fiel aos seus senhores. Tem um outro, além de duas escravas mais velhas, tem uma escrava muda que ela conhece quando ela já tá no pior dos mosteiros, porque ela passa em 2 mosteiros, e o segundo é muito pior do que o primeiro. Daí ela recebe esse auxílio de uma escrava muda. E tem um senhor, bem idoso já, que era o escravo do seu pai, que fica ali também meio que protegendo ela em vários momentos da história. Então, assim, tem um pouco essa devoção, né, dessas pessoas, que talvez incomode um pouco, eu acho, né, leitores mais atentos a essa questão da situação dos povos escravizados, assim, e dessa interação entre eles como uma devoção muito sincera, talvez. Muitas dessas coisas podem ser desculpadas pelo fato de ser essa narrativa em primeira pessoa de uma moça muito jovem, uma moça inexperiente, né, e que está contando as coisas de uma perspectiva muito limitada, considerando que ela passa boa parte da narrativa presa, né? Então, também a gente poderia atribuir, assim, a uma certa ingenuidade, a uma certa visão de mundo limitada que ela teria. Embora haja momentos de aventura aqui da Isabel, não são todos os momentos. O livro ele tem uma mudança de ritmo que não me incomodou. Eu achei que combinou com os diferentes momentos da história. O livro é bastante curtinho, ele tem um pouco mais de 140 páginas. Mas eu vi algumas pessoas reclamando que o livro era lento, ou o livro às vezes era um pouco chato. É porque o livro oscila um pouco das reflexões dela, com memórias, histórias que ela ouviu, com coisas que ela teria vivido, né? Então, as fugas, enfim, as dificuldades, as tentativas de superar as dificuldades, que pra mim foram muito ok. Eu não tenho muito problema com essa coisa de ritmo, assim, né? Mas eu vi que alguns leitores acharam o livro um pouco arrastado. Mas eu gostei bastante, eu dei 4 estrelas pra ele no Scooby. Me digam se vocês já leram esse livro e o que vocês acharam. Aqui em casa tem um outro livro da Maria Valéria, que é o Outros Cantos. E me digam aí se vocês leram ele também. Não sei se a gente já tá meio que no fim do ano, né? Hoje é dia 28 de novembro, dia que eu tô gravando. Eu não sei se eu vou conseguir ler esse livro ainda pra esse ano, mas me digam se vocês já leram e se vocês gostaram, o que vocês acharam. É isso, beijinhos e até a próxima. Obrigada pela companhia. Tchauzinho.